Irmãos, vamos ler mais uma vez a palavra de Deus. Dessa vez está no livro de Eclesiastes, no capítulo 12. Vamos pedir a Mandana para ler. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e cheguem os anos do quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento. Irmãos, observem que já naquele tempo, o Senhor Jesus Cristo, pela sua infinita graça e misericórdia, chamava a atenção do jovem para que lembrasse do seu Criador nos dias da tua mocidade. E esse versículo parece um tanto atual, o mais atual do que nunca. Vivemos com a mocidade desnorteada, desvirtuadas, uma mocidade, uma juventude que não sabe de onde veio, nem para onde vai. Estou falando à luz da Bíblia. Fura o nariz, fura os lábios, fura o umbigo, fura as orelhas. Tentando sempre buscar algo novo, buscando algo para preencher os seus anseios, as suas lacunas, que jamais serão preenchidas por essas coisas, porque essa necessidade que essas pessoas sentem é a ausência de Jesus. Observe que Jesus disse, lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade. Quantas pessoas, você vai conversar com elas, elas dizem, quem sabe quando eu ficar velho, eu aceito a Jesus. Mas muitos não conseguem ficar velho. Muitos morrem jovens. Quantas adolescentes e adolescentes com a vida totalmente destruídas? Porque enveredaram pelo caminho da prostituição, do engano, da mentira, da insatisfação com a vida. Deixaram de estudar, ou foram péssimos alunos, ou estão sendo péssimos alunos. Porque perderam o foco, perderam a sua direção. Família desvirtuadas, desestruturada, talvez apoiada pela ideia do marxismo, do socialismo diabólico, do comunismo, que não chega a lugar nenhum. Jesus manda lembrar do teu Criador nos dias da tua mocidade. O dia de você apresentar o seu melhor para Deus é hoje. Tudo que Jesus te deu foi para que você louvasse e bendizesse o nome do Senhor. Quantas pessoas com AIDS dizendo, se eu soubesse, se eu tivesse imaginado na minha mocidade. Tem muita gente dizendo assim. Tem muita gente dizendo, se eu pudesse voltar atrás, eu não errava desse jeito. Se eu pudesse voltar atrás, Quantas pessoas morrem sem Deus e sem salvação? E ao chegar do outro lado, em fração de segundo, que ela se depara com a realidade infernais, ela diz, se eu pudesse voltar a viver novamente, e eu ia crer na palavra daquelas pessoas que eu as chamei de louco, por muitas vezes. E nós estamos falando aqui todos os dias que Jesus é a única saída. E a Bíblia diz para você se lembrar dele agora. Agora. Observe que o versículo anterior diz assim, o 11 e o 9. Alegra-te, jovem, na tua mocidade. Alegra-te com o teu coração nos dias da tua mocidade. A Bíblia não está falando de uma alegria efêmera, passageira. A Bíblia não está falando de apenas de um momento eufórico, aceso pelas bebidas alcoólicas, pelas drogas, que na verdade a droga que mata mais é o álcool. O álcool, quem bebe qualquer tipo de bebida, ele é um drogado. A única diferença é que é uma droga lícita, mas não deixa de ser uma droga, e é a droga que mata mais no Brasil. Mas ninguém quer. Os dias da prostituição, do engano, da nudez, da sensualidade, crianças se mostrando
todos os dias na rua, fazendo vergonha, mostrando até as roupas íntimas. E os pais que parecem que de olhos fechados apoiam essas atitudes funestas e avassaladoras para a estrutura emocional dessa criança no futuro. Lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade? O que é que você tem feito com a tua vida? Para onde é que tu tem levado os dons que Deus te deu? Muitos começam até muito bem, cantando na igreja. Depois a fama vem, vão cantar para o mundo, vão ser aplaudidos pelas multidões. Mas esquece que um dia estarão frente a frente com o Senhor Jesus Cristo. Ou para ouvir, vinde bendito de meu Pai, ou para ouvir, afastai-vos de mim, maldito. Certo é, jovens, senhores, senhoras, crianças, adolescentes, certo é, que um dia estaremos face a face com o Senhor e esse dia pode ser hoje. Enquanto há vida, há esperança. Por que tanto suicídio? Porque as pessoas se esqueceram de Deus. Olha, eu digo sem ter medo de errar. Porque todos sabem que o suicida irá direto para o inferno. Não adianta passar a mão pela cabeça e dizer de outra maneira, porque você está enganando. O diabo só se instala no coração na ausência de Deus. O homem nunca está sozinho. Na ausência de Deus. O inimigo ocupa esse espaço com todo prazer. Nós temos aqui, normalmente, às vezes, as festas se aproximando juninas, essas festas pagãs, diabólicas, regrada a prostituição, a bebedeira e outras coisas mais. E muitos resolvem tirar umas férias na igreja, tirar umas férias para ir passear. Ele resolve tirar umas férias da igreja e Satanás está com a limusine do lado de fora, já esperando ele para levar. E às vezes eles não voltam mais. No passado a pessoa se desviava, passava 20, 30 anos e depois voltava. Hoje não. Lembra do teu Criador. Lembre que a tua juventude passa. Lembre que tudo passa, tudo é passageiro, tudo é efêmero nessa vida. Escapa com a tua vida hoje, clama a Jesus hoje, pede por misericórdia hoje, porque amanhã pode ser muito tarde. Lembre disso. Lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade. Antes que venham os maus dias, cheguem-se os anos dos quais venham dizer, não tenho neles contentamento. Por que não tem contentamentos? Porque agora está acometido talvez por uma AIDS da vida, por uma sífilis, por tantas outras DSTs, e às vezes com consequências desastrosas, como no caso da AIDS, que passa a levar uma sobrevida até o dia que vai chegar, porque não existe cura. O maior pecado do homem é esquecer de Jesus, trocar Jesus por uma noite no motel, pela prostituição, pelo engano, pela mentira, a trocar Jesus por meia dúzia de palmas, ser aplaudido. Mas Jesus disse que aquele que se envergonhasse dele diante dos homens, ele disse, eu me envergonharei diante de meu Pai. Então, irmão, vale a pena aceitar a Jesus Cristo. Não devemos ter vergonha de dizer que só existe um caminho. O caminho é Jesus Cristo de Nazaré. E ele vai voltar. Quando Jesus, após ressurreto, que passou 45 dias com os discípulos, e cerca de 500 pessoas ouviram Jesus. E quando Jesus é assunto aos céus, os discípulos ficam pasmos. E Jesus subindo em câmara lenta, e os discípulos pasmos, atônitos, perplexos. E desce 2 anjos dos céus e diz, varões galileus, por que estáis assim? Da mesma forma que viste subir, ele voltará de novo. E aí as pessoas nos chamam de louco, quando nós começamos a falar sobre isso. Mas assim fizeram na época de Noé. No entanto, o dilúvio veio. Tenha uma boa noite.